Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Vamos nós, no nosso momento, no nosso cantinho de espiritualidade, nosso hábito, nossa prática, nosso exercício de fraternidade, que sempre começa com a nossa própria reflexão, que gera iluminação, que nos preenche, que transborda de nós, gerando serviço. Que assim seja por muito tempo, por muitos anos, por muitas vidas. Porque a referência de Jesus, não esqueçamos nunca, é sempre o serviço compassivo. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Esse é o nosso exercício, esse é o grande caminho, a grande ferramenta da elevação espiritual. Hoje nós vamos falar sobre profecia. O que é profecia? Como entender a profecia? Geralmente pensamos em profetas como super-homens, como seres superdotados, como pessoas que têm dons especiais, acesso privilegiado a certas informações. E isso efetivamente acontece em alguns casos. Há, sim, pessoas bem dotadas espiritualmente e que têm acesso à mediunidade de presciência, acessam níveis, vibrações, sintonias que lhe dão conhecimento antecipado de certas coisas. Mas como nós podemos entender que isso aconteça? Como uma pessoa pode saber que tais coisas acontecerão se os seres humanos têm liberdade e se essa liberdade não pode ser de conhecimento prévio de ninguém, porque compete unicamente àquelas pessoas? Ora, é que a liberdade não é absoluta. Nossa liberdade é relativa. E existem fatos que a própria ciência se vê capaz de prever. Quando a psicologia, por exemplo, percebe a existência de fases de desenvolvimento, torna previsíveis a idade do reinado infantil, a idade dos porquês, a busca de prazer através da boca, através dos sentidos. Quando a biologia, quando nós entendemos o funcionamento do corpo, sabemos de uma fase que marca o início da adolescência, que chegam os hormônios, e com a chegada dos hormônios são previsíveis diversas alterações físicas e psíquicas. Há previsões também do tempo, do clima, que são alcançadas pela visão ampla, que mostra o movimento de massas de ar, de massas de temperatura, e que tornam previsíveis algumas situações. Então, há uma margem de manobra, uma margem de liberdade que abrange sim cada um de nós e que ninguém pode prever completamente como iremos atuar, pelo menos ninguém do nosso nível. Mas há fases, há momentos, há estruturas maiores que são completamente previsíveis, como nesse caso das fases de desenvolvimento da criança, das fases
pelas quais passa o corpo humano e foi previsto por inúmeros profetas, o maior deles o próprio Jesus, que haveria um tempo na Terra, que ele chama de fim dos tempos, que haveria uma grande mudança, uma grande transição planetária, nome dado pelos espíritos elevados para esse mesmo momento que Jesus chama da separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, que depois, para espetáculo, para obter a atenção dos espectadores, o cinema chamou de fim do planeta, fim do mundo. Mas a espiritualidade nunca falou de fim do mundo. Falou de fim dos tempos, de transição planetária, de épocas que seriam substituídas. E como Kardec, por exemplo, explica essa presciência? Ele compara a presciência a um homem que observa a vida, observa o mundo do alto de uma montanha. Do alto dessa montanha ele pode ver uma pessoa caminhando num caminho e, olhando mais adiante, terá acesso, por exemplo, a uma ponte quebrada. E assim ele prevê dificuldades. Da mesma maneira, pais do alto de sua experiência sabem que um primeiro emprego, que um primeiro dia de aula, que uma adolescência, que uma idade adulta, um início de casamento, tendem a propiciar para os envolvidos certas crises, certos desafios que são comuns a todos aqueles que passaram por essas situações. E com base nisso, podem prever situações, podem orientar situações, podem sugerir atitudes perante certas dificuldades que são comuns. Claro que não são pragas. Quando uma mãe, olhando o tempo, prevê chuva e orienta o seu filho, a sua filha a levarem guarda-chuva, não quer que aconteça o pior. Ao contrário, ele alerta para que não aconteça o pior. Essa mãe alerta para que não aconteça o pior. Para que seus filhos se precavenham das dificuldades. É assim que os nossos sábios do alto da ciência, que os nossos pais do alto da experiência, é assim que os amigos espirituais do alto de sua amplitude espiritual são comparados por Kardec a pessoas em cima de morros, em cima de montanhas, que se colocam em condições de prever situações e de poder, sempre que possível, avisar os envolvidos sobre os desafios que terão, em nome de um apoio, uma ajuda, uma facilitação das vitórias, da superação desses desafios. Nós podemos saber, nesse momento eleitoral, por exemplo, ao qual nós temos nos dedicado, numa tentativa de nos fortalecer mutuamente para enfrentarmos o que vier, o que estiver preparado, nós sabemos, pelo próprio passado das duas candidaturas envolvidas, o que tem de acontecer nos próximos 4 anos. Não que um candidato ou outro esteja destinado a fazer as mesmas coisas, a cometer os mesmos erros que já cometeram.
os próprios fatos que eles vão enfrentar não são conhecidos por nós, mas as pessoas não mudam drasticamente de uma hora para outra. E há sim uma forte tendência das pessoas repetirem os seus erros. É a lei de inércia. Se um corpo está parado ou em um certo movimento, ele tende a continuar parado ou nesse movimento, exceto se uma força importante agir em contrário, agir em oposição a essa tendência. Nós podemos dizer, baseados nisso que nós falamos até agora, que sim, o Brasil tende a ter 4 anos difíceis. Ah, mas será mais difícil com A ou com B? Serão dificuldades diferentes, mas nós certamente teremos 4 anos difíceis. Baseados no que podemos dizer? Em 2 fatores importantes. Um deles é, como nós dissemos, o passado das nossas lideranças. Das lideranças que estão nas 2 candidaturas, não são pessoas novas. Quando um deles promete isso ou aquilo, nós podemos olhar a prática dos seus governos e dizer que a tendência forte é dos erros e dos eventuais acertos se repetirem. Acreditar em promessas nessa eleição é quase um absurdo, porque não se trata de pessoas inexperientes, são 2 pessoas que já foram testadas em governo. Então há uma tendência forte, mas eles mandam em tudo claro que não. Uma outra força que vai ser determinante para esses próximos 4 anos é a atitude dos brasileiros. Porque tem sido sim um horror esses últimos meses, essa campanha eleitoral, pela atitude dos candidatos e pela atitude dos eleitores, dos apoiadores dos brasileiros. E da mesma forma que os candidatos, vai ser muito difícil para os candidatos mudarem drasticamente as suas atitudes, também será muito difícil para os brasileiros promover uma mudança drástica, repentina da sua atitude. Ou seja, esse futuro de 4 anos, pelo menos, de muitas dificuldades para o Brasil, se alicerça na atitude equivocada que as nossas lideranças têm tomado e na atitude equivocada que os seus apoiadores, os seus seguidores, os seus eleitores têm tomado. Para o Brasil ter 4 anos melhores, nunca maravilhosos, porque a mudança não se dá, a mudança não ocorre aos saltos, mas para termos 4 anos melhores, nós precisamos e podemos atuar em meio a tantas variáveis que não controlamos, na única variável que nós controlamos: a nossa atitude. Ah, mas é apenas a atitude de uma pessoa no meio de 120 milhões? Que influência poderemos ter? Ora, a maior influência que nós podemos ter sobre as pessoas que nos cercam, sobre os nossos familiares, amigos e colegas, se dará pela nossa atitude. Dizem os antigos, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, a nossa atitude, ela é poderosa. As nossas ações, apoiadas pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos e pensamentos, ou seja, a nossa atitude, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, coerentes entre si, articulados entre si, reforçados uns aos outros entre si, dão
darão para todos nós um poder fabuloso de intervenção em melhoria ou em piora da situação do país. Como tem sido a sua atitude? Raiva, ódio, guerra? Pense bem. Faça em você a mudança que se propõe para o mundo. Um pincel fatalmente pintará uma parede da cor que, não apenas da cor que ele mergulhar-se para pintar a parede, mas da cor com a qual ele estiver sujo. Um pincel sujo de preto, mesmo que ele mergulhe na tinta branca, ele não fará uma pintura branca, ele fará uma mistura da tinta na qual ele se mergulhar com a tinta na qual ele estava sujo. Nós também. Nós também. Podemos dizer que a nossa atitude, o efeito da nossa atitude no mundo em geral, na família, no Brasil, ela é resultado da influência do meio, que é poderosa sobre nós, somada às mágoas, às culpas, aos ódios, às crenças que nós trouxemos em nós mesmos, a nossa sujeira. Os dois lados. Muitas pessoas, milhões de brasileiros se dizem patriotas, se dizem preocupados com o Brasil, se dizem dispostos a sacrificar-se pelo Brasil. Pois sim, é mesmo o momento de nos sacrificarmos. E o sacrifício agradável a Deus, o sacrifício necessário ao país é da nossa autotransformação, da nossa automelhoria, da nossa atitude de serviço para com os necessitados do Brasil e do mundo que vierem até nós, da nossa atitude de proteção à natureza que nos foi dada em herança por Deus e que temos tratado muito mal, da nossa atitude de serviço às minorias necessitadas, como a população de rua, os índios, os pobres, todos os necessitados que estiverem à nossa volta. Se tiverem em nós um ponto de apoio, um ponto de fraternidade, um ponto de amor, nós estaremos gerando a luz mais forte para a transformação do Brasil. O amor, segundo Jesus, cobre a multidão dos pecados, supera a enormidade dos erros humanos. E só nós podemos acionar o amor que habita em nós, porque nós somos deuses, Deus é amor, e nós podemos ativar esse amor em nós com aquela recomendação de Jesus que nós citamos ao início da nossa conversa de hoje, exercitando fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. Claro que esse ainda não é o amor exemplificado por Jesus, mas a compaixão, o serviço compassivo é o grande exercício, é o grande caminho, é a grande ferramenta para nos melhorarmos, para colaborarmos na melhoria daqueles que estão à nossa volta, para colaborarmos na melhoria do nosso país, do nosso planeta. Pense a respeito disso. A compaixão, a empatia em ação é o grande mecanismo de melhoria geral, individual, do outro, de Deus, do mundo. Porque nós podemos adaptar o mandamento maior de Jesus dizendo: amarás a coletividade, amarás a humanidade, amarás a criação na terra
acima de cada um dos seus membros, sobre todas as partes, sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo, o ser, a criatura de Deus que se aproximar de você, como você ama a você mesmo. Amar a coletividade sobre todas as individualidades e amar a individualidade alheia, da mesma forma que você ama a sua individualidade, são os mandamentos de Jesus. É o grande mandamento de Deus trazido por Jesus. Para chegar a Ele, o caminho é o serviço compassivo. Nada mais concreto, nada mais efetivo do que as receitas do médico Doutor Jesus. Sejamos patriotas. Tenhamos amor à pátria. Tenhamos amor a nossos filhos e nossos netos, a ponto de sacrificar as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas conveniências, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que faz com que a gente queira apenas ganhar dos nossos adversários. Só existe uma vitória possível. É a vitória do amor. Que assim seja para você, para a sua família, para a sua cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Prazer estar com vocês, Rosana Gomes, Cláudia Silva, Bárbara Frias, Isabel Amâncio, Maria José Sobral, Roseli Lanziotti, Sayonara Angélica, Andréa Salvatore. É realmente um prazer estarmos aprendendo, nos fortalecendo, nos curando dessa onda de doentia, desse veneno que é o ódio e a guerra, inclusive essas político-partidárias praticadas no Brasil. Se você entender que é bom, multiplique, transforme, transborde esse nosso remédio nas suas atitudes, nas suas redes sociais, no seu coração. Um grande abraço, até a próxima. Vamos continuar nos fortalecendo, nos curando e curando o nosso país também. Que assim seja, um grande abraço, até a próxima.